No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o segundo avivamento que vai acontecer na Terra. Muitos cristãos hoje em dia relatam sobre este segundo avivamento que acontecerá. E o texto que fala dessa profecia é o texto de Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, mostrarei maravilhas nos céus e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Este texto é o mais conhecido sobre este segundo avivamento, como relatado no início do texto. E essa profecia começou a se cumprir no culto de Pentecostes, relatado no texto de Atos 2. E a partir daquele momento, foi derramado o Espírito Santo sobre todos que crêem em Jesus Cristo. E a partir deste momento, até nos dias de hoje, muitas pessoas têm sonhos, visões, profecias e muitos dons sobrenaturais através do Espírito Santo. Mas esse texto de Joel, ele menciona dois acontecimentos. Nós estamos vivendo ainda o início da profecia. E quando ocorrer esse segundo avivamento relatado no texto, é quando começar a acontecer os sinais no sol, na lua, em que o sol se tornará em trevas, a lua em sangue. E o texto menciona que essas coisas acontecerão antes da vinda do Senhor. E este acontecimento, que o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue, está profetizado em vários textos da Bíblia. E o mais conhecido é o texto de Apocalipse. E este acontecimento de Apocalipse está relacionado à escuridão sobre a terra, com a abertura do sexto selo. E quando ocorrer este sexto selo, é então que acontecerá este segundo avivamento sobre a terra. Depois que ocorrer esses eventos no sol, na lua, é então neste momento que muitos clamarão pelo nome do Senhor e se arrependerão. Então essas pessoas serão salvas. Mas essa salvação será diferente da salvação dos cristãos, que já têm o Espírito Santo. Essas pessoas clamarão o nome do Senhor e elas serão salvas para entrarem no reino do milênio que vai acontecer sobre a terra. Eles serão sobreviventes, e junto com eles estará o povo judeu, que também se arrependerão e clamarão pelo nome do Senhor, com arrependimento e súplicas. O texto de Apocalipse é mencionado sobre a abertura deste sexto selo, da escuridão sobre a terra. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. E o céu foi se recolhendo como enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essa profecia de Apocalipse comprova a profecia de Joel. Antes da vinda de Jesus Cristo, haverá esses eventos no sol, na lua. E depois disso, as pessoas se esconderão em cavernas e rochas, pois Jesus Cristo aparecerá entre as nuvens com poder e grande glória. Durante esses eventos é que acontecerá este segundo avivamento sobre a terra. E o profeta Ezequiel profetizou sobre o dia deste acontecimento. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas, nos vales, cada um por causa da sua própria iniquidade. Toda a mão ficará pendendo, frouxa, e todo o joelho ficará como água, de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha, e sua cabeça será rapada. Atirarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e o seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos, servirão apenas para fazer tropeçar na iniquidade.
Diferente de que muitos imaginam, os cristãos hoje em dia anunciam esse segundo avivamento antes de acontecer o Apocalipse. Mas este evento ele acontecerá depois da abertura dos primeiros selos. O profeta Isaías também profetizou sobre este acontecimento da abertura do sexto selo. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. O texto de Mateus 24 também menciona sobre o sexto selo do Apocalipse. E todas as pessoas que estiverem adorando a besta do Apocalipse, e também tiver a sua marca, muitas pessoas fugirão da presença do Senhor, por causa do esplendor da sua majestade. Essa profecia da escuridão sobre a terra é mencionada em várias religiões. Muitos médios profetizou sobre essa escuridão na terra. Não sabemos quantos dias que será essa escuridão. E depois desses acontecimentos é a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento dos cristãos. E o restante dos outros acontecimentos do Apocalipse. Se você quiser saber mais sobre o Apocalipse e tudo o que vai acontecer, se inscreva no canal. E também adquira o meu livro, O Apocalipse em Ordem Cronológica. Nesse livro eu explico todos esses acontecimentos e as profecias dos profetas, tudo passo a passo de cada acontecimento. A venda do livro está disponível no site da Amazon.com.br, impresso em Kindle.